porque Deus me deu essa palavra há alguns meses. E quando Ele me deu essa palavra, eu não tinha perspectiva nenhuma. Ele simplesmente me deu. E Ele me deu uma visão de que eu iria pregar essa palavra. E eu não contei para ninguém. Falei, Senhor, se for isso mesmo, eu sei que vai se cumprir. Se não for a minha emoção falando, se é realmente o Senhor que está dando essa visão, vai se cumprir. E eu fui estudando essa palavra, fui grudando com ela para viver essa palavra e pedindo ao Espírito Santo para me ajudar a contextualizar essa palavra, porque para mim, para você que tem um bom conhecimento teológico, né, já tem uma familiaridade com a Bíblia mais íntima, para você pode ser simples, né? Mas para mim, quando Ele me entregou essa palavra, eu achei difícil. E eu falei, Espírito Santo, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu fui escrevendo, escrevi uma vez. Tá aqui bonitinho, aqui ó, no iPad. Eu escrevi no caderno. Escrevendo, sentei lá, escrevi. E eu lia, não, ainda está faltando alguma coisa. Aí escrevi de novo e eu li, ainda está faltando alguma coisa. Aí nesses últimos dias, o Senhor me deu desfecho. E agora eu quero compartilhar com a igreja. Gostaria que vocês fechassem os seus olhos, vamos orar rapidinho. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, que use a minha vida. Que o Senhor, Pai, possa usar nessa hora a minha voz para falar ao coração da tua igreja, assim como o Senhor falou com o meu coração. E que em nome de Jesus nós venhamos sair daqui mais uma vez impactados, Pai, pela tua direção, pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Que o Senhor derrame sobre nós nessa manhã mais uma porção de quem tu és e daquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Amém. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre igreja. Eu não sei se em algum momento a gente já parou para pensar qual que é o papel da igreja. Eu sei que eu oro por mim, pela minha família, eu sei que Jesus morreu por mim, se entregou por mim. A gente tem esse costume, né? Jesus se entregou por você, Jesus morreu por você, o que não deixa de ser verdade. Mas qual é o nosso pensamento como igreja? Como que é a sua oração referente à igreja? Como que é a sua mente como igreja? Tá certo? Né? Uma resposta óbvia em relação à igreja é que nós devemos praticar o ID. Foi uma missão que o Senhor nos entregou. Mas e além do ID? O que mais? O que mais a gente pode colocar como responsabilidade da igreja? Quais foram as intenções de Deus ao criar a igreja? E para a gente entender um pouquinho sobre isso, a gente vai lá no começo. Vamos voltar ao início de tudo. Lá em Gênesis 2, do 18 ao 23, onde diz assim: Então o Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver como os designaria. O nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os animais de rebanho, às aves do céu e a todos os animais do campo, contudo não se encontrava para o homem uma aliada semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne da costela que havia tirado do homem. O Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então o homem disse: Esta, por fim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Eu sempre li esse texto
mas não da forma como o Espírito Santo ministrou no meu coração dessa vez. Eu achei muito interessante. E se a gente for fazer uma interpretação mais minuciosa, a gente percebe, Deus criou os animais, criou as aves, falou, Adão, dá nome para tudo aí, arruma tudo bonitinho, eu criei, agora você dá uma organizada. Só que nessa questão de organizar, foi percebido que não tinha ninguém semelhante ao homem. Não tinha ninguém semelhante ao homem. E como todos já sabem, eu acredito que todos já ouviram muito essa passagem, Deus fez o homem cair no sono profundo e criou a mulher, né? A qual nós damos o nome de Eva. Em algumas versões, eu não sei se não dá tempo da gente focar nisso agora, mas em algumas versões não diz, né, que foi tirado da costela de Adão, mas diz que foi de um dos lados. Depois a gente vai entender melhor sobre isso. Então, Eva foi gerada através da carne de Adão, através da carne do homem. Guarda isso com vocês aí. Eva foi gerada a partir da carne do homem. E a intenção de Deus era qual? Era criar uma auxiliadora. E em tudo que a gente for ler, a gente consegue fazer uma interpretação melhor quando a gente corre atrás da informação. Às vezes a gente acha que sabe, mas não sabe. Então eu quis entender melhor o que seria ser auxiliadora. Qual é o significado de auxiliadora? Então auxiliadora significa ajudar, aquela que oferece suporte para tornar uma tarefa mais fácil. Aquela que presta socorro. É um dos atributos pelo qual Deus criou a mulher para que ela exercesse. Outro ponto é que Ele criou a mulher semelhante ao homem. O que eu coloquei aqui entre parênteses é semelhante, não igual. Vocês estão entendendo? Se você quer fazer o papel do homem, já está errado. Deus não te criou para isso. Ele te criou semelhante. Continuando, Deus também tinha a intenção de criar a mulher para ela se tornar uma aliada. Ou seja, o que é aliada? Significa alguém que se une a outra pessoa através de um pacto ou afinidade para atingir um objetivo, ou podemos dizer, um propósito em comum. Então eu entendo que, em relação a essa questão do aliada, uma das formas de consolidar esse pacto hoje é através do casamento. É o fato, através do casamento, e é por isso que eu entendo que você tem que escolher bem com quem você vai se casar. Você não pode se permitir ser guiado pela emoção, porque essa pessoa, ela tem que estar do seu lado ali para quê? Para que os propósitos em comum entre vocês se cumpram. Então, se um vai para um lado, o outro vai para outro, vai se cumprir? Vai ficar pesado. Então, só um entre parênteses aí, para vocês irem assimilando essa palavra. Deus diz no versículo 24: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, Deus criou a mulher com esse objetivo: ser auxiliadora, ser semelhante, mas não igual, ser uma aliada. Eu acredito que esse seja um dos principais atributos pelo qual Deus gostaria que a mulher exercesse. Então, agora que a gente fez uma breve interpretação do texto que lemos e entendemos melhor o significado dos atributos que Deus designou para a mulher, nós vamos reformular o que lemos, que é o que eu acabei de falar.
Estou falando isso para você cravar isso aí no seu coração. Deus criou a mulher para ajudar, dar suporte, prestar socorro. Deus criou a mulher como semelhante ao homem, não igual ao homem. Deus criou a mulher para ser aliada, aquela que caminha na mesma direção para alcançar o cumprimento de um propósito em comum. Guarde isso com você. E diante de tudo que nós aprendemos até agora, nós podemos dizer que a mulher ela não foi gerada para ser inferior e nem cabeça para dominar o homem. A mulher ela foi criada para ser equivalente. E o que é ser equivalente? Equivalente significa, refere-se a algo ou alguém que possui o mesmo valor, importância, função ou efeito que outro, embora possa ter uma natureza diferente. Então, para resumir, estava tudo tranquilo. Deus criou os animais, criou tudo, botou lá, Adão lá no jardim, estava tudo maravilhoso. Estava tudo uma maravilha, até que acontece que todos já sabem, a gente não precisa entrar nesses detalhes. E o que acontece? Eva desobedece, a mulher desobedece. E a partir daí tudo muda. Tudo muda. Vai guardando isso aí no seu coração. Vai guardando no seu coração. Vamos ler Gênesis 3, do 1 ao 6. E diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comem de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu, e também deu ao seu marido que estava com ela, e ele o comeu. Não dá tempo de a gente contextualizar isso de forma mais profunda, mas basicamente, através da desobediência, tudo mudou. Tudo passou a ser mais sofrido. Eles tinham comunhão direta com Deus, tinham tudo que precisavam, principalmente tinham uma essência pura. Tudo isso se perdeu por causa da desobediência. Então, desobedecer é uma opção? Não. Quando eu estava estudando essa palavra, eu fiquei, meu Deus. Às vezes a gente acha que não é nada, na verdade, uma coisinha pequena. Uma coisa tão boba. Eu vou fazer do jeito que eu quero, não vai dar nada. Deus está falando assim: vai pra cá. Você, eu vou fazer como eu quero. Não quero por ali. Ali vai ser mais sofrido. Se eu for por ali, vai ser mais difícil. Vou pegar esse atalho aqui, ó. Quem pegou a atalho aí sabe qual é a consequência. Olha o que a desobediência faz. A desobediência, estudando, fui aprendendo, a desobediência ela é a porta para a maldição entrar na sua casa, na sua vida. Misericórdia. Eu tenho esse negócio aqui, meu pai é alcoólatra, fulano é alcoólatra, a maldição que vai passando de geração em geração. E por onde que entrou? Pela desobediência. E como é que eu acabo com isso na minha família? Como é que eu impeço disso continuar através da vida dos meus filhos? Obedeça. Obedeça.
segredo. Olha o segredo. Você está achando que você precisa fazer miraculos sem alguém, não sei, virar cambalhota? Não, obedece. Deus te falou, vai por ali. Tá bom, Senhor, eu vou. Deus te falou, se prepare. Tá bom, Senhor, eu vou me preparar. Deus te falou, sai daí desse lugar. Tá bom, Senhor, sai. Obedece. Acabou. Aquela maldição que ficou passando de geração em geração vai acabar, né? É uma decisão que está em tuas mãos. Nós temos uma visão de Deus de que Ele é o seguinte: Ele é bom, Ele não me abandona, Ele me ama e por aí vai. Isso realmente é verdade. Isso é real, Ele é assim mesmo. Mas nós estamos se esquecendo de que Ele é um Deus justo. Ele também é um Deus com olhos de fogo. Você acha que se você errar, você pode se arrepender? Glória a Deus, se arrependa. Mas se você errar, você acha que Ele vai te livrar da consequência? Não. Porque Ele te ama. Ele quer que você aprenda para você não errar de novo, para você não fazer de novo. Como é que a gente aprende? Sofrendo a consequência. Não tem outro caminho. A gente que tem filho, a gente sabe, na verdade, ele vai lá, ele erra, e se a gente passar a mão na cabeça, o que ele vai fazer? Vai fazer de novo. Às vezes, mesmo ficando de castigo, a gente disciplinando, faz de novo. Imagina se a gente passar a mão na cabeça. Ou pegar, meu filho, tadinho, vem cá, vem. Não, a gente tem que ser firme. E com Deus é da mesma forma, Ele é firme. Não, você errou. Agora você tem que assumir a consequência do seu erro, da sua desobediência. É aí que vem o sofrimento, irmãos. É aí que vem as maldições que vai entrando e vai arrasando com tudo. E para sair disso, isso nem está escrito aqui, esse monte de coisa que eu já falei. Para sair disso, você precisa buscar o Senhor e se comprometer, se posicionar. Falar: Senhor, eu quero mudar a história da minha família. Eu não quero que a minha família viva o que meu pai e minha mãe viveu, o que os meus avós viveram. Eu escolho te obedecer. Eu escolho te obedecer. Então, nessa leitura que nós acabamos de fazer, se você continuar, você vai ver que até a serpente foi amaldiçoada no versículo 14 e no versículo 15. Deus fala algo interessante que me despertou a atenção. Vamos ver aqui. 14 e 15. Vamos lá, gente. Dá uma glória a Deus aí. Interage comigo. Me ajuda aí, porque não é fácil não. Então o Senhor Deus declarou à serpente: por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais do rebanho. E entre todos os animais do campo, você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Em algumas versões diz: porém, inimizade entre a sua descendência e o descendente dela. E eu quero focar nessa questão. Eu quero focar nessa versão que diz: porém, inimizade entre a sua descendência e o descendente dela. Igreja, Deus ele estava desapontado. Né? Se você continuar a leitura, você vai ver que ele amaldiçoou a mulher, o homem, sem dó. Como eu disse, Deus é justo. Eles erraram. Mas no versículo 15, Deus ele dá um breve spoiler, vamos dizer assim, do seu plano para restaurar o que foi quebrado. A comunhão que foi quebrada pela desobediência. Nesse versículo 15 acontece algo, né, que quem os teólogos aí que fez o curso, é chamado de proto-evangelho. Do grego protos, que significa primeiro, e evangelium, que significa boa notícia.
E o primeiro anúncio do Evangelho, é aonde o descendente da mulher é o próprio Jesus Cristo que derrota todo o mal. Aleluia. E isso se confirma, né, em Gálatas 4:4, que diz: quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, quando Deus diz à serpente, porém, inimizade entre a sua descendência e o descendente da mulher, Deus estabelece ali uma oposição que é permanente entre o reino das trevas e o povo de Deus. Através da desobediência, o pecado entrou no mundo. E eu pergunto, vocês já tiveram a curiosidade de pesquisar o significado da palavra pecado? Quem já sabe o significado da palavra pecado? Olha só. O pecado, essa palavra significa desrespeito, transgressão da lei de Deus e dos seus mandamentos, atitudes que demonstram maldade, perversidade, por aí vai. Agora que você sabe, agora que eu sei, a responsabilidade aumenta. Toda vez que você fizer algo errado, consciente de que você está fazendo errado, você está desrespeitando a Deus. Eu vou errar aqui, só que Deus me perdoa. Perdoa. Mas você está desrespeitando a Ele. E se você tem coragem de tomar uma decisão pela qual você sabe que vai gerar desrespeito contra Deus, é algo para se pensar. Peça para que o Senhor transforme, mude o seu coração, o seu caráter. A maldade entrou no mundo através do pecado, e nessa fala de Deus, em Gênesis 3,15, Ele está declarando que não haverá mistura entre a maldade e o povo de Deus. E é aqui que quero que você comece a entender que você, como igreja, é separado. Nesse momento, Deus estabelece uma oposição, Ele começa a separar. Você, como igreja, você tem que se considerar separado. Você não pertence a esse mundo e nem às coisas deste mundo. Você precisa viver com a mente do céu. Você precisa viver com aquela mente de: eu não vou me apegar a isso aqui não, porque aqui não é meu lugar. Não é meu lugar. Daqui a pouco Jesus vem, me busca e me leva. Me leva para o meu lugar, aonde Ele preparou. Irmãos, o Evangelho ele é muito simples. Você quer prosperar? Não se apega. Não se apega. Estou falando isso relacionado financeiramente. Você quer prosperar? Não se apega. Não deixa o dinheiro comandar a sua vida. Porque a partir do momento que você se apegar, eu vou trabalhar, meu Deus do céu, porque eu tenho que ter uma casa boa, eu tenho que ter um carro bom, meu Deus do céu, eu vou trabalhar, e não sei o que, e corre. Você vai correr. Pode até conseguir, pode até conquistar, mas seu coração está naquilo. E o que é mais precioso, você perdeu, que é a eternidade. Então pensa nisso. No que o meu coração está apegado? Isso não está escrito aqui. Estou falando porque o Espírito Santo está direcionando a falar o que. No que o meu coração está apegado? Muda isso. Tira do lugar de prioridade. Tira. Muda isso hoje, muda isso agora.
Em nome de Jesus. Uma coisa que eu aprendi é que muitas vezes o inimigo ele vem disfarçado de boas oportunidades. Eu arrumei aquele emprego, mas aquele emprego não te deixa no culto. Será que foi Deus que abriu essa porta? É algo para se pensar, irmãos. Se tira você da presença, se tira você do propósito, se muda a sua visão, se muda a sua direção daquilo que Deus colocou no teu coração, então não veio de Deus. Não é porque parece bom que eu já vou correndo e pego e bebo. Não é. Peraí. Senhor, foi o Senhor que me deu essa água? Foi o Senhor que abriu essa porta? É para me fazer? É para me aceitar? Não, filho, não é para você aceitar não. Tem uma outra ainda melhor esperando você depois. O inimigo ele vai querer te enganar para você não chegar no banquete. Ele vai vir com um prato bem vistoso, bonito, para você comer. E aí você vai e come e perde o banquete que veio depois. Que estava lá prontinho esperando. Pensa nisso também, igreja. Primeira Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse versículo é para testificar o que eu falei em relação a você como igreja, ser separado. Voltando lá para Gênesis 3,15, vou ter que correr um pouco por causa do horário. Voltando para Gênesis 3,15. O que Deus fala também representa uma derrota decisiva da serpente, ou seja, de Satanás. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Mas quando Deus fala que você lhe ferirá ao calcanhar, creio que essa fala representa o sofrimento que o descendente, que é Jesus, iria passar. O processo até a cruz. Porém, a derrota de Satanás estava garantida. A entrada do pecado no mundo não surpreendeu a Deus. A esperança da humanidade não estava nos seus próprios esforços, mas na obra de Cristo. Ele é o descendente. E vamos agora falar um pouco de Jesus. Eu não consigo detalhar tudo, mas lendo 1 João, capítulo 1, do 1 ao 4, consegue pôr aí para mim, João? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Aqui, dentro desses versículos, nós podemos perceber a divindade e a humanidade de Cristo Jesus. Na palavra não tem escrito que Jesus veio ao mundo 100% homem, 100% Deus e 100% Deus, mas nessa leitura a gente tem essa verdade muito clara sobre a divindade, que é o versículo 1 que acabamos de ler. Aqui, eu coloquei aqui, no meu rascunho aqui, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. É o versículo 1.
Aí sobre a sua humanidade, é o versículo 14, do capítulo 1 de João. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Não dá para a gente entrar em muitos detalhes, mas Jesus, ele inicia sua caminhada sendo levado ao deserto após o seu batismo. Isso está em Mateus 4:1. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar por esse deserto, Jesus começa a sua jornada. Ele começa a pregar, começa a recrutar discípulos por onde passava, realiza milagres, expulsa demônios. Mas existe uma missão ainda maior que tudo. E ao pensar nisso, Jesus se entristecia. Porém, nunca pensou em desobedecer. Chegaria um momento em que sua jornada até a cruz iria começar. Eu vou correr para a gente acabar no horário. E recebendo vários julgamentos pelas autoridades religiosas e políticas, Jesus inicia seu caminho até a cruz. E quando ele foi preso no jardim de Getsemane, você pode ler tudo isso em Mateus capítulo 26. Jesus, ele foi zombado, foi torturado, foi crucificado, e Jesus morre ali na cruz. Isso está em João 19, do 30 ao 34. Vamos ler essa parte, João 19, do 30 ao 34? Acho importante. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente solene. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que as pernas dos crucificados fossem quebradas e que os corpos fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Contudo, quando chegaram a Jesus, constatando que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Como a gente acabou de ler, sábado era um dia especialmente solene. Foi pedido a Pilatos: Pilatos, pede para quebrar as pernas dos crucificados, para que a gente retire esses corpos. Para não ficar aqui até amanhã. Amanhã é um dia especial, não dá para deixar aqui. Aí foram lá, quebraram as pernas do primeiro, que foi crucificado, depois as pernas do segundo. Mas algo curioso que acontece é que quando chega a vez de Jesus, por ele já estar morto, a conduta do soldado é diferente. Ele não quebra as pernas de Jesus. Mas em vez disso, um dos soldados perfurou um dos lados de Jesus com uma lança. Se Jesus ali naquele momento já estava morto, vem comigo aqui, não dispersa. Se Jesus naquele momento já estava morto, por que não só tirar o corpo? Afinal, a intenção era essa, era retirar os corpos. Então eles quebravam as pernas dos que foram crucificados para que eles morressem logo. Só que Jesus, ele já estava morto ali, naquele momento. Então por que não só retirar o corpo? Primeiro, que isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum de seus ossos será quebrado. É o que está escrito em João 19:36. Segundo, que isso era para garantir legalmente a morte de Jesus sem deixar dúvidas. Pessoas dizem que o golpe da lança acertou entre as costelas até o coração. E nesse momento sai sangue e água. Pensa nisso, sangue e água. Vocês já pararam para meditar nisso? Por que sai sangue e água?
Jesus fala antes de morrer, está consumado, eu creio que o que ele estava falando ao Pai é: Pai, Papai, a obra foi concluída. A missão que o Senhor me deu está cumprida. A dívida foi paga por completo. Quando Jesus foi perfurado por aquela lança, sai sangue e água do seu corpo. E eu entendo o que o Espírito Santo falou no meu coração, é que o sangue, ele representa a morte física de Jesus. Lembra que a gente falou aqui que ele veio 100% homem. Então o sangue, ele representa a morte física de Jesus. E, igreja, eu entendo que a água representa a purificação. A água representa uma nova vida. A água representa a ação do Espírito Santo. É o que ele fala em João 16. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Por causa do que eu disse, o coração de vocês se encheu de tristeza. Contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, se eu não for. O conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, vocês não me verão mais. Do juízo, porque o princípio deste mundo já está condenado, tendo ainda muito o que dizer. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Eu fui falar disso aqui no devocional que a Bianca trouxe para nós. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Mas um pouco, ele falou com os discípulos assim: que coisa interessante. Mas um pouco já não me verão, e um pouco mais me verão de novo. Será que na hora que eles ouviram isso, eles entenderam? Tudo isso que eu li aqui, Jesus estava falando do Espírito Santo. Porque da necessidade de ele cumprir a missão que o Senhor Deus designou para ele. Eu estava falando do porquê da importância de cumprir com essa missão. Se eu não for, não tem como o Espírito Santo vir sobre vocês. Eu preciso ir. Juntando tudo isso que a gente entendeu até aqui, referente à água que jorra junto com o sangue, quando Jesus é perfurado com uma lança, essa água que sai tipifica o Espírito Santo. Em João 4,4 diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de saúde para a vida. Quando nós falamos aqui, beba da água, beba da água, basicamente estamos falando: se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Porque você cheio do Espírito Santo, você não vai ter mais sede. E o que é não ter mais sede? O que é não ter mais sede? O que é não ter mais sede, igreja? Será que você já se fez essa pergunta? O que é não ter mais sede? Aleluia, Jesus. Não ter mais sede é entender que Jesus é tudo que você precisa. Não ter mais sede é entender de que Ele preenche cada vazio que surgiu no teu coração.
Como a Marisa disse ontem na rede de mulheres, eu não preciso beber bebida alcoólica para ter coragem, porque o Espírito Santo me dá coragem. Eu não preciso recorrer a algum tipo de qualquer coisa desse mundo para poder ter ousadia, porque o Espírito Santo me dá ousadia. Cada lacuna, cada necessidade que começa a surgir no teu coração que te impede de avançar, o Espírito Santo supre. Isso é não ter mais sede. Quando acontece esse momento, onde o soldado perfura um dos lados de Jesus, eu fui pesquisar sobre esse momento. E estudos apontam, segundo relatos antigos, aqui eu coloquei até entre aspas, porque eu copiei e colei de uma pesquisa que eu fiz, né? Coloquei entre aspas, porque eu retirei isso de uma fonte. Segundo relatos antigos, recopilados na obra histórica, o soldado que perfurou Jesus, ele sofria de um grave problema de visão, cegueira parcial. E quando ele perfurou um dos lados de Cristo, uma gota de sangue misturado com água respingou diretamente dos seus olhos, curando a sua visão instantaneamente. Ao testemunhar essa cura imediata, somando aos fortes tremores da terra que aconteceram após a morte de Jesus, ele reconheceu o erro do império e proclamou a famosa frase descrita nos outros evangelhos: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Mas agora, eu quero voltar lá em Gênesis 2:21, quero voltar ao início da pregação. Por isso que eu falei para vocês guardar, volta para lá. Quando Deus ele faz o homem adormecer, né, de uma das partes do homem, ele cria a mulher. Na Bíblia, o termo original para a palavra costela em hebraico é tselá. E embora a maioria das versões traduz como costela, essa palavra tselá também é traduzida como um dos lados ou parte lateral. Então, depois de entender isso, a gente consegue ter agora uma interpretação desse texto mais ampla. E isso me leva a entender que nesse momento em que Jesus foi perfurado com essa lança, algo ainda mais grandioso acontece. Ainda mais grandioso que já foi falado até aqui. Um momento profético e cheio de poder. Igreja, nesse momento que jorra sangue e água também nasce a igreja de Cristo. A noiva dele. A igreja dele. Aquela pela qual ele se entregou com tanto amor, com tanta disposição. Nesse momento em que o soldado perfura um dos seus lados e jorra sangue e água, a igreja de Cristo nasce. A igreja de Cristo nasce. Aquela que deve ter os mesmos atributos que Deus gostaria que a mulher pela qual ele criou da parte de Adão exercesse. Quem se lembra? Será auxiliadora, ajudadora, prestar socorro. Aquela que será semelhante a ele, cheia do poder do Espírito Santo. Aquela que será sua aliada, aquela que caminha na mesma direção para alcançar o cumprimento de um propósito em comum com ele. Em 1 Coríntios 15, 45 a 49 diz, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último homem, Adão, o Espírito que dá. O último homem, Adão, Espírito que dá vida. Não foi o espiritual que veio primeiro, mas o natural. E depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, e o segundo homem do céu. Os da terra são semelhantes ao homem terreno.
e os que são do céu ao homem celestial. Como tivemos a imagem do homem terreno, assim teremos a imagem do homem celestial. Que palavra poderosa! Que palavra poderosa! E eu fiquei pensando, e veio ao meu coração: o primeiro homem desobedeceu e se tornou um simples ser vivente. Se tornou alguém terreno que pertence a este mundo e às suas preocupações. Através da desobediência, o pecado entrou no mundo, trazendo condenação e trazendo morte. Mas Jesus, o último homem, obedeceu e se tornou aquele que dá a vida. Olha o poder da obediência, irmãos. Olha o poder da obediência. Quando aquele soldado perfurou o corpo de Jesus, saiu sangue misturado com água, e ali nasce a igreja poderosa em Cristo Jesus, uma igreja lavada e remida, uma noiva com vestes limpas e puras, pronta para viver e pregar o Evangelho de Cristo. Em João 14:12, em João capítulo 14, versículo 12 ao 14, diz: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Antes de ser crucificado e da morte, Jesus preparou um povo, recrutou discípulos, ensinou, enfim, ele preparou um povo para continuar por meio dele a obra que ele começou. Ele fez a parte mais difícil. A parte mais difícil ele já fez. Ele levou sobre si nossas dores, nossas condenações. Todos aqui já estamos acostumados que Jesus, ao ouvir que Jesus morreu por mim, morreu por você. Mas agora é o tempo de eu e você entender que Jesus também morreu por uma igreja. Ele também morreu por uma igreja. E nesse momento onde joga sangue e água, eu entendo que a mensagem de Cristo é: igreja, eu te ganhei, eu te discipulei, e agora eu te consolido e te envio. Aleluia! Glória a Deus! Não dá para entrar em detalhes, mas Jesus, ele ganha quando ele começa a exercer seu ministério. Ele discipula quando começa a recrutar e ensinar os seus discípulos. Ele consolida na cruz através do sacrifício e naquele momento em que sai sangue e água. Ele envia. Sabe qual momento? Quando ele ressuscitou. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso está escrito em Mateus 28, 19 ao 20. Agora eu te pergunto, igreja, eu já estou concluindo aqui, eu pergunto para vocês como igreja: o que está esperando? O que está esperando? O que irá temer diante dessa palavra?
é separada. Você é um povo exclusivo. Exclusivo. Como a canção que a gente cantou aqui. Não fui eu que coloquei no repertório, foi Deus. Eu coloquei outra canção. A Carolina ensaiou essa. Eu ainda falei, não, vamos tentar outra. Não saiu. Eu disse, amém, Senhor. Então vamos essa. Mas para gravar no teu coração, vocês, porém, são geração eleita, reino dos sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. 1 Pedro 2,9. Diante de tudo isso, diante de tudo que Deus falou ao meu coração e eu compartilhei com a igreja nessa manhã, eu entendo que Jesus quer que nós venhamos se fortalecer nele como igreja. E o Senhor, Ele é muito detalhista, né? O Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus de detalhes. E eu acredito que esses 21 dias não é somente um encontro de intercessores. O que já é grandioso é algo poderoso. Quantas palavras abençoadas a gente já recebeu aqui? Quantos dias em que a gente achou que não ia conseguir? Meu Deus, hoje eu estou cansado demais. A gente já pensa logo de tarde, eu acho que eu não vou hoje à noite não. Mas aí começa a dar o horário. O que você faz? Não, eu vou. Eu vou concluir o que eu comecei. Isso não é um acaso, isso não é uma coincidência. Esses 21 dias são dias em que Jesus está dizendo: se prepare, se prepare, se prepare. Novas vozes serão levantadas, novos dons serão entregues, nova direção estamos recebendo, para que como igreja possamos ter a resposta para essa comunidade. Vamos em frente, a gente está chegando à linha de chegada, mas que na verdade é um novo início. O que irá fazer? O que você como igreja irá fazer? Irá ser aliada de Jesus rumo ao cumprimento dos propósitos do céu, ou irá continuar da mesma forma que está? Deus quer se revelar a nós, como já foi pregado aqui pela Carolina. Que nós, como igreja, em nome de Jesus, venhamos ter coragem para não fugir diante da glória do Senhor. Ainda que isso represente a nossa morte, que a nossa oração ainda continue sendo: eu quero te ver. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder. Mesmo que isso represente a minha morte, eu não me importo. Eu não vou fugir. Senhor, se revele a mim. Se revele a mim. E com essa fala eu concluo essa mensagem nessa manhã. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração e que você entenda que chegou um tempo de você se posicionar como igreja. Igreja. Jesus morreu por mim, morreu por você e morreu por uma igreja. E às vezes a gente negligencia esse fato. A gente quer fazer só por nós, só pela nossa família. E como igreja? É a pergunta que eu deixo para os irmãos essa manhã e concluo essa mensagem para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.
Deixa Deus te dar um coração e uma visão daquilo que Ele é, daquilo que Ele tem. O dia que a Marta chegou aqui há 2 anos atrás, eu falei para ela: vem aqui. Foi. Vem aqui. E só ela sabe o que eu falei no ouvido dela aquele dia. Só ela sabe. Mas eu falei aquilo para ela por causa de um coração que Deus me deu. Você não entende meu coração. E eu não posso querer que você entenda. Eu tenho que entender o teu coração. Você não precisa entender o meu. Quem está entendendo o que eu estou falando? É obrigação minha entender o teu coração. Você não precisa entender o meu. Porque é um coração que foi trabalhado num percurso de 47 anos. É um coração para Deus, para aquilo que Ele quer e não para aquilo que eu quero. Porque o que eu quero, eu já estaria aqui há muito tempo. Já teria voado há muito tempo. Nem você não. Mas é o que Ele quer. E Ele fala: quieta. Cala a sua boca, Sandra. Fica quieta. Eu estou fazendo. Eu estou trabalhando. Só para fechar aqui, Ângela. Está fechada a mensagem. Mas eu quero só pôr um versículo aqui para você entender a importância dessa mensagem de hoje. A grandeza. Eu estou sem palavras. Não foi nada combinado, a mensagem, ninguém casou a mensagem de ninguém com ninguém, Bianca com Marta, nada disso. Não tem nada combinado aqui. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Só para você entender a grandeza do que a Marta trouxe aqui. Olha onde que Deus levou o negócio. Embora fosse filho. Quem? Isso. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Na humanidade dele, ele teve que obedecer. E na nossa humanidade, tendo o privilégio